Olá, sou a professora Nayara Falcão e sejam bem-vindos a mais um #feedback da aprendizagem. Hoje vamos resolver a atividade de número 3 do 7º ano do ensino fundamental, componente curricular matemática. A que se refere essa nossa aula de número 3, atividade de número 3? Nós vamos calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Portanto, vamos resolver a nossa primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: um alpinista, depois de subir 455 metros de uma montanha, subiu mais 325 metros. Porém, escorregou e desceu 18 metros. Depois, ele voltou a subir 406 metros. A que altura do solo o alpinista encontra? Então, pede para a gente marcar aí entre item A, B, C e D, qual alternativa corresponde à altura do solo, né, referente ao solo que o alpinista se encontra na montanha. Então, para isso, vamos resolver a nossa questão em partes, ou seja, vamos entender o enunciado da nossa questão a princípio. Então, se o alpinista ele está subindo uma montanha, vamos considerar essa linha sendo o nosso solo. Então, aqui a gente tem uma montanha e esse alpinista vai fazer esse percurso. Então, inicialmente, ele sobe 455 metros. Então, vamos considerar que ele subiu esses 455 metros e se encontra nessa posição. Em seguida, ele sobe mais 325 metros. Então, vamos considerar que ele sobe um pouquinho mais. Então, ele sobe mais 325 metros. Ou seja, quando ele chega nesse ponto, qual a altura já que ele se encontra? Então, nós vamos calcular. Ele subiu inicialmente 455 metros. Em seguida, ele subiu mais 325 metros. Então, eu vou somar 325 metros para determinar essa altura total aqui que ele se encontra nesse momento. Então, somando, nós temos 455 mais 325, obtemos 780 metros. Então, depois que ele subiu esses 325, ele se encontra a 780 metros do solo. Então, estamos considerando o referencial como o solo. Diz ainda que ele escorrega e desce 18 metros. Então, ele escorrega e volta um pouquinho, né? Então, ele escorrega aqui e desce 18 metros. Quando ele desce 18 metros, ele fica nessa altura. Então, aqui é a altura que ele fica no final de escorregar. Então, vamos calcular o segundo passo. Então, ele estava a 780 metros. Quando ele escorrega, ele desce 18 metros. Então, a gente vai diminuir 18 metros. Fazendo essa continha, 780 menos 18, a gente vai obter 762 metros. Após ele escorregar, ele sobe novamente. Agora, ele sobe 406 metros. Então, ele estava nessa altura, ele passa a subir e fica nesse nível, né? Então, ele sobe aí 406 metros. Finalmente, ele está aqui à altura do solo. Se quando ele desceu, ele ficou com 762 metros de altura, e ele sobe mais 406, ele passa a uma altura total de 1.168 metros. Ou seja, depois de subir 455 metros, subir 325, escorregar 18 e depois subir 406, ele chega a uma altura de 1.168 metros. Se a gente olhar aqui nossas alternativas, item correto é o item D de dado. Vamos resolver agora a questão de número 2, que diz o enunciado da questão 2. Nós temos aqui: Beth e Carlos trabalham em um mesmo empreendimento. Beth é gerente e recebe um salário de R$ 4.590.
Então, vamos colocar aqui essa informação. Beth recebe um salário de R$ 4.590. Carlos é subgerente e recebe R$ 600 a menos que Beth. Ou seja, o Carlos, ele recebe R$ 600 a menos. Pergunta-se qual o valor do salário de Carlos. Ou seja, né, se a Beth recebe 4.590 e o Carlos recebe R$ 600 a menos, para a gente determinar o salário do Carlos, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o salário da Beth e subtrair os R$ 600. Logo, vamos ter a seguinte continha, 4.590 menos R$ 600. Fazendo esse cálculo, nós obtemos 3.990, o que implica, né, ou seja, o salário do Carlos é R$ 3.990. Se olharmos aqui as nossas alternativas, item correto é o item C de casa. Vamos agora resolver a nossa questão de número 3, que diz o enunciado. Observe o contra-cheque de Mário. Então, nós temos aqui nessa tabelinha as informações do contra-cheque do funcionário Mário Miranda. O que diz nesse contra-cheque? Então, tem aqui em cima logo o salário, que está coberto. Em seguida, nós temos os descontos. Então, desconto de INSS, de plano de saúde, de vale transporte e de vale refeição. E no final, o valor a receber. Com isso, a questão pergunta o seguinte: qual é o salário de Mário? Logo, observando o contra-cheque, nós temos que o salário que o Mário recebe, ele é a soma total, né, do valor que ele recebe naquele mês. Ou seja, é o valor que ele recebe no final, R$ 1.300, juntamente com os descontos. Ou seja, o salário que o Mário recebe é igual aos descontos mais o valor a receber. Por quê? Por que eu somo esse valor? Para a gente entender melhor, vamos voltar um pouquinho para as operações de subtração. Por exemplo, então aqui é um exemplo para a gente entender essa continha que a gente vai realizar. Quando eu tenho um número 8 e eu subtraio 3, o meu resultado é igual a 5. Ou seja, né, olhando aqui as partes da nossa subtração, nós temos que o número 8, lembra que a gente chama de minuendo. O número 3 é o subtraindo. E o número 5 é chamado de diferença. Com isso, nós temos a lei fundamental da subtração que diz o seguinte: quando eu tenho, se o minuendo, vou chamar só aqui de mini, menos o subtraindo é igual à diferença, então, ou seja, se isso acontece, obrigatoriamente acontece também que o subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Vamos verificar isso aqui com esse exemplo. Se eu tenho, né, ó, que 8 menos 3 é igual a 5, obrigatoriamente eu tenho que 3 mais 5 é igual a 8. Portanto, o mesmo acontece na nossa questão, quando a gente diz que
o salário do Mário é igual aos descontos mais o valor a receber. Portanto, vamos fazer essa continha para a gente determinar qual é o salário do Mário. Só que antes de encontrar o salário, eu preciso saber quem é o total de desconto. Para isso, vamos fazer aqui separado. Então, eu vou calcular aqui primeiro os descontos, que vai ficar da seguinte forma. Então, nós temos aí que o primeiro desconto é de R$175. Depois eu tenho R$90 de desconto, em seguida 180 e por último 250. Juntando, né, todos esses descontos para a gente encontrar um único valor, a gente obtém um total de 695, ou seja, do salário dele é descontado R$695. Logo, vamos calcular o salário do Mário, que é o desconto, 695, mais o valor que ele recebe. Se a gente olhar aqui na tabela, é um valor de R$1.300. Logo, somando 1.300 com 695, nós vamos obter um total de 1.995, ou seja, o salário é igual a R$1.995. Portanto, o salário que o Mário recebe ao final do mês é de R$1.995. Se nós olharmos aqui qual é a alternativa, nós temos que a alternativa correta é o item A.